vim improvisar um vídeo aqui no meio do mato, já que eu tô no Brasil, né? Lembra quando eu fazia andando pela Suíça e tal? Tô no Brasil, já tá um cara de Brasil, parece que tô no meio do Tocantins. Mas eu tô no quintal de casa. Tem uma coisa que é muito importante, que a gente precisa conversar. Eu queria falar sobre os erros que eu cometi. E como que você pode evitar de cometer esses erros. Porque, querendo ou não, eu sempre... embora hoje eu tenha falado mais, esteja falando mais sobre relacionamento de uma forma geral e saúde mental, no meu trabalho eu ainda recebo muita mensagem de gente que está se envolvendo com alguém online. E na verdade, tudo é relação, tudo é desejo de pertencer, tudo é desejo de ser amado. E por isso que eu vou continuar com esses vídeos no YouTube, mas me segue no Insta, porque lá eu posto todo dia. E aqui às vezes eu esqueço. Mas vamos lá. Eu me separei, vão fazer 3 anos, dia 12 de março. Que coisa, né? E eu já fiz um vídeo falando como que é casar na Polônia. E eu tava vendo vídeos da Dani Bugioni, é assim que fala, nem sei se é assim que pronuncia. Que ela tem um canal Sobrevivendo na Turquia, que é maravilhoso, que só tem uns BOzão, assim, de relacionamento intercultural. E eu adoro essas coisas, eu adoro 90 dias pra casar. Eu sempre penso, poxa, eu podia ter levado uma grana boa da Discovery, seríamos ótimos personagens, porque minha história foi exatamente assim. E se você tem alguma dúvida, dá uma olhada nos outros vídeos, mas eu acho que eu nunca falei muito sobre relacionamento, eu falava mais sobre a cultura. Então... tem muitas questões de segurança muito punks que a gente deve prestar atenção quando sai do país para encontrar alguém, quando vai buscar o amor do outro lado do oceano. Alguns desses cuidados eu tomei, mas hoje eu sei que mesmo assim talvez eles não me safariam. Eu acho que eu tive sorte, mas a principal questão é, uma vez que não é um golpe, uma vez que não é uma emboscada, o que eu posso fazer para facilitar essa relação, já que existe uma coisa chamada DNA cultural. Então você não pode esperar que o outro te entenda completamente. E ele te entender, aliás, não te entender não quer dizer que não te ame. Você não entender o outro não quer dizer que você não ame. Mas tem questões fundamentais que talvez vão ser sim muito diferentes e muito difíceis. Então, para um relacionamento intercultural, primeira coisa, eu posso, se vocês quiserem, depois fazer um vídeo sobre questões, só sobre questões de segurança, né? Primeira coisa, você tá se correspondendo com alguém online? Fuça todas as redes sociais da pessoa, lógico, LinkedIn, Instagram, tudo. Peça pra ele falar sobre as ex, pra ver como ele fala sobre as ex. Faça chamada de vídeo, é fundamental. Se não tem chamada de vídeo, é golpe. Não mande nudes de jeito nenhum. Ainda mais que dependendo da cultura, os caras eles pegam os nudes pra vender. Verdade. Dependendo da cultura é assim. Mas não mande, de verdade. Eu sei que relacionamento à distância, às vezes o negócio, você quer ter mais intimidade, fica um pouco quente. Mas tenta explorar essa intimidade de uma outra forma, tá? Não mande, de verdade. E você precisa ter dinheiro pra voltar. Mas primeiro, o cara vem até você. O cara vem até o Brasil. Porém, existe um sistema de máfia super intenso, foda, bem articulado, especializado em tráfico sexual. Sim, é muito mais do que você imagina. Daí o que acontece? O cara vem, ele é um príncipe encantado. Ele vem e mostra que é um príncipe encantado. Ele conhece a sua mãe. Chega lá, tira seu passaporte. Eu não tô falando de fofoca, tá? Tô falando de vários casos. No canal da Dani tem muito isso. Mas tô falando de vários casos que acontecem mesmo. Então, assim, mas mesmo assim faz o cara vir aqui. Primeiro, ele veio. Se você for, você precisa ter dinheiro pra voltar. Você não vai dar seu passaporte pra ninguém, pelo amor de Jesus, tá? Seu passaporte tá escondido no seu cu. Você não vai dar seu passaporte pra ninguém, você precisa ter dinheiro pra voltar. E é fundamental que você tenha contato de alguém que você conheça, que alguém, amigo de amigo, de amigo, de amigo, de amigo. E eu já falei isso em outros vídeos, né? De ter uma listinha de centros de apoio à mulher, alguma coisa assim. Mas mesmo assim você vai se foder se você precisar. Porque na Europa, por exemplo, não tem a delegacia da mulher, essas coisas. Tem minha amiga Lisita, a gente até tem vídeo juntas aqui, eu morei com ela, e ela fala alemão, e ela é peruana, né? Fala espanhol e português também. Então, eu cansei de ver ela ajudando amigas que estavam lá na Suíça, estavam há anos, tinham filho lá, tinham vínculos, mas na hora que o negócio fedeu, ia no centro de apoio a imigrantes, e adivinha, ninguém falava a língua do estrangeiro. Tinha que falar alemão, ou você não seria ajudada. Tá entendendo? Então é complicado, você tem que ir com o seu dinheiro. Isso, pelo menos, eu fui com dinheiro pra voltar. E eu tinha ali uma lista de contatos de pessoas, amigos de amigos que estavam por ali. Mas tem outras questões que, se não for golpe, como é que você resolve? Nossa, tá mudando o foco, né? Estranho. Como o seu relacionamento
fala sobre dinheiro. Então esse foi um erro que eu cometi, a gente falou sobre dinheiro. Só que eu era muito mais ingênua, sei lá, 7 anos atrás. Então eu não queria incomodar e eu não queria de jeito nenhum parecer que eu era brasileira exploradora. Então não é que eu queria saber quanto que ele ganhava, embora a gente até tenha falado sobre dinheiro. Só que não estava claro assim, tá, eu vou chegar no país, como é que vai ser? Porque no começo tudo são rosas, né? Então eu lembro que ele falava assim, não, por mim você nem trabalhava. Eu falei, não, eu quero trabalhar, vou fazer minhas coisas e tal. Não, mas eu te apoio em tudo. Tudo bem. Como você vai me apoiar? Ok, eu vou chegar em janeiro. Eu vou chegar dia 27 de janeiro. Então, quando eu chegar, como que vai ser? O que a gente vai fazer? O que a gente vai comer? Então, nesse primeiro mês, quais são as suas expectativas para esse primeiro mês? Pergunta pro seu parceiro. Minhas expectativas para esse primeiro mês são que eu só descanso, eu só me ambiente um pouquinho, só comece a conhecer os lugares. Ok, qual a sua expectativa? Entendeu? Pros 3 primeiros meses, pros 6 primeiros meses. Ó, tem como a gente achar um curso de alemão? Tem um curso de língua, assim, você precisa estudar a língua. Vai procurar curso gratuito. Só que o seu parceiro precisa te apoiar. Eu falo seu parceiro porque a maioria dos casos é a mulher que vai encontrar um boy, né? Seu parceiro precisa te apoiar. Você vai poder me pagar esse curso? Então já vamos... Você pode me ajudar? A gente pode se matricular pro próximo semestre? Você precisa de garantias, tá? Precisa ter muito claro. Quais são os gastos na casa? Tudo bem se eu não ajudar nos primeiros meses? Tá, se eu for trabalhar, que empregos que tem aí? Como que eu posso fazer? De qualquer maneira, você precisa falar a língua. Pelo menos o inglês, senão você tá fudido, tá? Então falar sobre dinheiro é uma das coisas mais importantes. O tempo todo. E expectativa, quero ter filho ou não quero ter filho, isso é muito importante. É importante, é um erro que eu cometi, porque eu fiquei sem graça. E eu carreguei muito isso dentro de mim, acho que muita mulher tem isso também. Medo de parecer a brasileira que quer dar o golpe do visto. Então você, não imagina, não precisa, não, tá tudo bem, você não quer dar trabalho nenhum, você fica, sabe, super de boas com tudo, e você tem sua dignidade, cara. Você pode não ser uma golpista, mesmo que você for uma golpista, você merece respeito, como mulher, né? Mas, então assim, quer ter filho, não quer ter filho? Como que seria se o nosso filho nascesse aqui? Ele vai aprender português? Tem vários casos, né, gente, de mulher que tem filho e se fode, porque se separa, o cara vai ficar com a guarda. Você precisa pensar nisso. Então tenta se precaver ao máximo, inclusive, até você estar muito segura, até você ter o seu dinheiro, até você dominar a língua do país, no mínimo, não que isso vai te garantir nada, mas pelo menos isso ajuda muito. Então, você tá indo pra mudar ou só pra conhecer? Eu acho que é porque pra mim custou tanto deixar o Brasil, sabe? Que eu precisava assim, cara, já que eu vou fazer dar certo. Mas custou tanto deixar o Brasil, eu tive que abrir mão de tudo, que eu tive que falar assim, não, eu vou e eu não tô indo a turista, não sou uma novinha que vai e pode voltar, eu não ia ter pra onde voltar, eu ia ter que largar compromissos de trabalho, então eu ia pra apostar, por mim mesmo, sabe? Ficando com ele ou não. Então eu insisti muito em ficar e que desse certo, mas se tem a oportunidade de ir, não vamos casar ainda, não tem visto, não, fica 3 meses, volta, fica 3 meses no Brasil, paciência. Mas é muito melhor do que você querer ficar a todo custo e se fuder. Por quê? Porque daí o cara também fica com saudade, eu não tô falando que é pra você fazer isso pra manipular, não é isso não. Mas daí o cara vê que pode perder, sabe? E eu sinto que ele viu que eu ficaria a qualquer custo, que eu ia tentar a qualquer custo. Então ele não fez o esforço, eu fiz todo sozinho, sabe? E mesmo que você não tenha nada, que você tenha largado tudo, que você não tenha dinheiro, você não tenha pra onde voltar se você for e voltar pro Brasil, é importante pensar, a minha dignidade eu não perco. Se precisar eu volto e recomeço do zero, eu volto e recomeço do zero. Mas eu não vou aceitar ser maltratada. E pra mim foi muito difícil, porque eu pensei, eu já vim aqui... Sabe? Pra mim era muito mais doloroso pensar em voltar. Já tô. Se precisar, volta. Com cara de bunda ou sem cara de bunda, volta, tá? Então a pessoa precisa saber que se ela te tratar mal, ela vai perder. Então, tchau, que pena. Vou recomeçar do zero, mas vou voltar sim. E dinheiro, e assim, eu fui e não tinha nem lugar pra mim, literalmente. Não tinha lugar pra dormir, não tinha lugar pra pôr minhas calcinhas. Então isso foi um problema que me agoniou muito. Então, tem espaço literalmente pra mim na casa? Você vai ter o mínimo de decência pra ter um lugar pra eu colocar minhas coisas? Como que você preparou a casa pra me receber? Fale o básico que você precisa. Quando eu voltei, eu cheguei, o cara me buscou correndo no aeroporto, me largou lá na casa e foi trabalhar. Eu não sabia nem abrir o chuveiro.
Porque tem aquele chuveiro assim que tem o negócio da banheira, né? Que você faz assim, e eu não sabia, eu apertava em tudo. Gente, eu era tão caipira que eu tive problema até com descarga, que era do lado. Umas coisas besta, que não é um problema necessariamente. Mas eu tava tão insegura, eu tava tanto assim, preciso me adaptar, preciso me adaptar. E é uma coisa do ser humano querer se adaptar pra pertencer. Mas isso não pode ser cego. Não pode ser cego. A gente tem que ser flexível, mas sem perder a dignidade. Essa é a questão. Então, assim, tá, você vai me buscar no aeroporto, fala o básico, fala o óbvio. Cara, pode levar flores pra mim? Eu vou ficar tão feliz, vou me sentir tão bem recebida. Tudo bem pedir, mas é óbvio, eu queria que ele falasse. E eu tô dando um exemplo que pode parecer tão fútil, mas não é. Porque até hoje eu lembro dele me buscar com pressa. Isso já disse tudo. Ele me buscou com pressa e foi correndo trabalhar. Não quis dizer que o trabalho era super importante. Pode ser uma interpretação, mas quis dizer que ele vivia com medo. E que a preocupação com o meu bem-estar nunca seria prioridade, mesmo num momento assim. Então, isso diz muito. Você vai ver se a pessoa, ela se importa, se ela vai te ouvir. Ó, eu tô deixando meu país, eu preciso me sentir segura. Vai ter um lugar assim, eu vou ter um mínimo de conforto. Você ajuda a cozinhar? Você precisa perguntar, você cozinha? Você limpa a casa? Como é a divisão das tarefas? Se eu não estiver trabalhando no começo, você vai se sentir ressentido com isso ou vai ser justo pra você? Como que é justo pra que eu não sinta que eu tô devendo alguma coisa pra você? Porque muitas vezes o gringo acha que ele é um salvador, né? Ele acha que ele é um salvador. E ele tirou do meio do mato, do buraco que você morava com o macaco. E mesmo que você tenha se fudido pra ir, mesmo que você se sacrifique, mesmo que você tenha abandonado tudo que você conhece e ama, muitas vezes o gringo vai achar que ele é o salvador e que você tem que agradecer. Lembra que eu falei do DNA cultural? Então, mesmo que a pessoa seja muito boa pessoa, mesmo com pessoas maravilhosas, que eu já falei em outros vídeos, né, que eu pintei e bordei depois que eu me separei, que eu conheci um monte de gente, namorei e tal, eu vi de pessoas muito esclarecidas, muito viajadas, muito inteligentes, gênias, maravilhosas, umas merda machista e xenófoba, sabe? De ver, sim, a gente muito como terceiro mundo. Então a gente precisa ter um mínimo de dignidade. A gente precisa entender que a gente tem valor, que se precisa recomeçar, a gente recomeça. Tudo bem. Eu tô comigo, eu cuido de mim. Eu tô comigo, eu vou me fazer feliz. E uma vez que você está no país, pelo amor de Deus, não se resuma ao cara, não se limite ao cara. Muito pelo contrário, você precisa de ajuda. Mesmo que seja uma pessoa maravilhosa, você precisa do seu meio, você precisa do seu abrigo, você precisa de pessoas. Lembro que a primeira vez que eu saí sozinha, ia ter um documentário do Guimarães Rosa. E eu fui, tinha uma galera que era brasileira e outra que não era. Aliás, assim, já falei, né, pra fugir de brasileiro, que às vezes fica uma máfia dos brasileiros que também não sai daquilo. E você não aprende, não evolui, às vezes nem aprende o idioma. Mas eu lembro que eu fui, fiquei tão feliz, eu pensei, eu tô saindo sozinha, pra mim aquilo tinha tanto valor. E na volta, sabe, eu sempre tentava me conectar com todo mundo. E eu conheci uma brasileira que trabalhava num quiosque lá na estação de trem. Ela e um outro brasileiro que vieram de Salvador. Conversamos um monte, me deu conselhos, chorei, me deu o telefone dela. Falou, se você precisar de ajuda, me liga. Por quê? Talvez você precise. Porque é muito incomum, tanto que uma estranha já me ofereceu ajuda sabendo que eu era brasileira casada com um gringo. Não só porque você vai cair num golpe ou você vai estar com alguém violento, mas porque existe essa questão do DNA cultural. E existe essa solidão. E existe a dependência financeira que vai virar dependência emocional. E você precisa fugir disso quanto antes. Eu troquei serviços. Eu dei aula particular de yoga para ter aula de alemão. Você pode oferecer para cuidar do filho de alguém, para ganhar, sabe, 10, 20, 30 dinheiros por dia ou por semana lá. Alguma coisa que você tenha a sua dignidade. Um trocado que você ganha, você fala, é meu, eu escolho como eu uso esse dinheiro. Para você lembrar que você é gente. Porque a gente tá num outro lugar. E às vezes você tem medo e vergonha de pedir informação, medo e vergonha de comprar um salgadinho, porque você se sente burra, porque você se sente inadequada, você acha que estão olhando pra você. Pode ter esses momentos, essas fases, e às vezes elas podem durar a vida toda. Então se abra pra conhecer pessoas, o tempo todo, pra conversar, pra pedir ajuda, pra não ser dependente emocional, pra conversar sobre filhos, sobre dinheiro, sobre divisão de tarefas. E que se precisar, você volta sim. Se tiver sugestão de vídeo, tá? Vai ser um prazer falar sobre esse tema que eu adoro. Um beijo e até a próxima.